Pode começar, professor. Bom, primeiro, meus cumprimentos, né, a todas e todos, dizer que é muito bom estar de volta em fevereiro, poucas semanas, há poucos dias do Carnaval, então o clima já está muito marcado, pelo menos aqui no Rio, né, por esta festa, né? Estamos praticamente parando. O conto de hoje ele me chamou a atenção, já desde que eu li, pelo título, né, Darandina. Eu confesso que eu não consegui, até hoje, entender o significado desse título. Eu procurei a palavra em vários dicionários e não encontrei. Então, eu me permiti interpretar como sendo confusão, loucura, algo dessa natureza, né? E se alguém tiver o significado, tiver achado, eu gostaria. É também um conto, eu sempre achei esse conto difícil de ler. Ele marcado com muitos neologismos, muitos jogos de palavra, muitas inversões na ordem, né, da frase. Então, eu achei, mas não deixa de ser um conto interessante. Mas antes de abordar o conto, eu gostaria de trazer sim, alguns pontos que me chamaram a atenção. Há coisa de 15 dias, eu fui assistir aqui no museu, no centro da cidade, no Museu do Amanhã, uma exposição do Sebastião Salgado, né, sobre a Amazônia. Uma exposição extremamente impactante pelas imagens, né, pelo que ele traz da Amazônia, principalmente num momento como este, em que estamos tomando assim pé das imagens trágicas, né, do genocídio daqueles povos, né, e principalmente do povo Yanomami. As imagens muito ricas da floresta, os rios, né, os pássaros e os povos indígenas ali. E eu fiz uma associação dessa, e ali também a gente percebia, embora não dito, pelas imagens das queimadas, também a violência, né? Uma certa violência, a morte ali, em meio de tanta vida. E eu aí pensei um pouco na relação, claro, dessa exposição, que estava ali, com a obra do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa ele tem uma obra, vocês conhecem bem, muito marcada pela presença de plantas, né, de bichos e de loucos. Né? Já houve alguém, como o Benedito Nunes, que disse que a loucura na obra do Guimarães Rosa ela é endêmica, ela perpassa quase todos os contos, quase toda a obra dele. E isso fica muito claro no Grande Sertão Veredas. Então, eu fiz uma associação entre o Grande Sertão Veredas com essa imagem, porque toda a obra do Guimarães ela passa também no sertão. Me chamou a atenção que quase todos os personagens estão a cavalo, né? E é uma obra quase que a céu aberto. Então, isso me chamou muito a atenção. Eu resolvi, então, começar por essa abordagem. Quando a gente olha a obra dele, a gente vai ver um detalhe muito grande na descrição das florestas, das árvores, os detalhes com que ele descreve as plantas, a cor das flores, os bichos sempre muito presentes na obra dele também, o sapo, jacaré, vários pássaros, e principalmente os burros, cavalos e bois. O boi é, na obra do Guimarães Rosa, um totem, né? Ali muito presente. Se nós olharmos a história do burro na obra dele, nós vamos ver que tem uma história, né, muito rica, que é a do burrinho Pedrez, aquele burrinho chamado Sete de Ouros, que no conto ele já estava ali velho, fora do circuito, e ele é levado numa expedição por falta de outros animais, e ele acaba sendo o herói. Ele salva dois vaqueiros da enchente, vocês leram. Então, a presença está sempre muito ali dos animais, né? Os bois, o conto dele, chamado Conversa de Bois. E as plantas, muito ali. Isso lembra um pouco também a obra do Sebastião Salgado, a sua obra fotográfica. Na obra dos dois, a natureza está muito presente, né? A meu ver, muito presente do ponto de vista externo, pela própria imagem, né, das árvores, dos animais, dos rios, né, do céu, e também a natureza também de modo interior,
pela representação poética da descrição que ele faz, não é? Quando ele descreve as flores, as árvores, os bichos, ele o faz não apenas com o olhar do naturalista, mas com o olhar do poeta. E o Sebastião Salgado, a meu ver, também capta e passa isso ao captar as imagens pelo seu olhar de fotógrafo. Agora, o que chama a atenção, para nós entrarmos no conto de hoje, é a presença dos loucos na obra do Guimarães Rosa. Nós vamos encontrar os mais variados tipos de loucura. Se nós olharmos, por exemplo, o Corpo de Baile, nós vamos ver lá num conto, né, O Recado do Morro, a presença de 4 loucos muito típicos. Né? Um velhote mal-humorado, assim, que conversava com o morro, que recebia recados do morro, provavelmente um quadro alucinatório, chamado... ele estava ali, deixa eu ver o nomezinho dele aqui, Gorgulho, né? Ele estava ali. Tinha também o irmão dele, que era uma figura simplória, típica daquele interior, daquele sertão. Tinha um delirante, um grande delirante, chamado Nome Demine, né? O nome do senhor que andava pelas fazendas pregando o fim do mundo. Então, são loucos muito típicos. Nós vamos ver loucos mansos que não precisavam, segundo o autor, ser internados, circulavam ali naquela sociedade, nos campos, no sertão. Vamos ver também uma outra imagem da loucura, que nós até conversamos aqui numa outra ocasião, que foi um conto dele muito rico e muito bonito, chamado Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. Estão ali a mãe, né, dele, do personagem, Soroco, e a filha sendo levadas para o hospício em Barbacena, aquela instituição que ganhou uma fama muito trágica, né, por ser um asilo, um campo de concentração, onde 60 mil pessoas morreram em virtude dos maus tratos. Então, toda a descrição poética que ele faz da viagem de trem, não é? Quando as pessoas elas saem, né, não têm nome, e vão levadas para longe. E ele diz no conto que, para os pobres, tudo é longe. Então, tem esse ponto. Tem um conto também onde a loucura aparece com muita intensidade, que é A Terceira Margem do Rio. Ali é um conto em que a razão total, paradoxalmente, leva à loucura total, como dizia o Chesterton. Não é verdade? Não é aquele pai que se coloca no meio do rio e vive dentro de uma canoa, e o filho se propõe a substituí-lo, mas também não cumpre a promessa, foge e vai voltar tempos depois. Então, a loucura vai passando em todos os contos do Guimarães Rosa. Tem também um outro personagem muito turbulento, que, apesar de velho, andava pelo sertão causando distúrbios, que era um fazendeiro rico chamado Tarantão, que era uma espécie de Quixote ali do sertão. Então, esses loucos eles vão ocupando, e uma infinidade de outros que a gente vai ver com muita frequência no Grande Sertão Veredas. E aí nós chegamos a esse ponto, né, que nós nos propusemos a conversar hoje, que já começa com um nome estranho. O que chama nesse conto assim, a atenção? Primeiro, história que não se passa no sertão, não se passa numa fazenda, onde os personagens não estão a cavalo, como a maioria dos personagens da obra rosiana. É um conto que se passa numa cidade. Os protagonistas, os personagens, melhor dizendo, eles são citadinos, eles vivem ali, não é? E o personagem, né, o protagonista que vai, então, servir, em torno do qual a história vai caminhar, também é um homem da cidade, que ele começa descrevendo pela maneira como ele está vestido, o sapato que ele usava. Então, ele descreve que parecia ser uma pessoa impoluta, uma pessoa com uma aparência assim, de uma certa importância. E esse personagem ele entra em cena, e vocês viram isso, né? Ele entra em cena correndo, fugindo, perseguido por pessoas, porque ele teria furtado uma caneta tinteiro. Aí já tem todo um significado, se nós quisermos interpretar, do que significa furtar uma caneta tinteiro. Muito bem. E ele, então,
ele foge, né, numa praça, e ele escala com uma rapidez enorme uma palmeira, mesmo de sapato, mesmo de terno, mesmo arrumado, ele sobe e se coloca lá no alto, do qual ele vai ficar olhando a multidão que se aglomera. E aí tem alguns aspectos interessantes, né? Teria ele fugido do instituto psiquiátrico que existe ali? Isso é a primeira impressão, quando dois internos, provavelmente dois médicos jovens, começam a ficar assustados com isso. Como ele fugiu? Como levá-lo de volta? Então, isso já chama a atenção. Né? Ele, ele sobe, né? Ele fica lá e ele aí começa a ter toda uma atitude muito característica de certos quadros psicopatológicos. Né? Aí a gente vai ver a loucura dele no alto da árvore, muito agitado, uma fala desconexa, mas com algum sentido de grandeza, e todo um discurso dele voltado para a multidão que vai se formando. Quem já viveu, já trabalhou, como eu trabalhei anos em emergência psiquiátrica, atendendo a grandes urgências, eu já vivi muitas situações parecidas com essa, né? Do paciente no alto do telhado, no alto de uma árvore, em cima de marquises, agitados, gritando. E ele vai num crescendo, a multidão vai se aglomerando. Um outro aspecto a destacar no conto é que ele estimula uma certa loucura coletiva. Não é? As pessoas entram um pouco na loucura do paciente. Isso a gente também observava quando chegava para atender. As pessoas vão, aplaudem. Quando o paciente, às vezes, ameaça pular, muitos pediam para que ele pulasse, outros não. Há uma espécie de loucura coletiva, quase como uma catarse, que a loucura do personagem mobiliza. Então, essa é a primeira coisa. Alguns aspectos interessantes, né, vão se desenvolver quando chegam os psiquiatras do hospital, os professores ali, que começam a conversar, mas não sabiam o que fazer. Diante da impotência, eles se refugiam num discurso aparentemente científico, mas que não de verdade, explicava o que estava acontecendo. Era uma defesa, um discurso pseudocientífico, uma pose diante da impotência, o que fazer, como resgatá-lo, como levá-lo para de volta ou levá-lo para a instituição. E aí há um detalhe, né, interessante, que ele havia procurado espontaneamente o hospital, querendo se internar, dizendo que a humanidade estaria muito confusa, muito ameaçadora, em risco, e ele então queria se proteger ficando ali, onde ele teria assistência, teria proteção quando a situação piorasse, mas provavelmente sai e vai para o alto da palmeira. E tem um outro aspecto que chama a atenção, é que a identidade dele aparece como sendo uma identidade que não era dele, né? Só vai se revelar no final do conto, quando alguém diz que ele teria nome, endereço e profissão. Ele seria o secretário de Finanças da cidade. Né? Aí tem uma ironia do autor, né? Quando enlouquece alguém que está no poder, não é assim? Ele enlouquece alguém que lida com o erário público. E a multidão passa, então, quando descobre, acha que ele é o secretário de Finanças, dentro daquela loucura, passa a vaiá-lo, a chamá-lo de demagogo, então, e vai se tornando um clima, porque a loucura vai sendo contagiante. Os médicos que estão embaixo ali, o padre, toda aquela turma, eles começam a ficar um pouco preocupados, sendo ele uma autoridade importante, eles começam, então, a tentar justificar todo aquele desatino do paciente. Né? Tem um personagem que diz que os políticos também têm direito à sua moléstia mental. Às vezes a gente vê uma situação como o Brasil, como esse direito à doença mental por parte de quem está no poder é levado ao extremo, né? E causa uma série de problemas. Então, ele fica ali e eles ficam sem saber o que fazer. E aí vem a polícia, todo aquele aparato, e os bombeiros, então, começam a colocar
Como eu já vi muito subir naquela escada, chegar lá, como abordar, e a grande preocupação é que ele não se jogue, né? Ele fica lá em cima, chamando a atenção, primeiro, como ele se equilibrava numa palmeira. Uma palmeira, diz o autor, não é uma árvore frondosa, seus galhos não são resistentes. E ele fica lá discutindo com o povo, falando, delirando, muito, muito agitado. Muito bem. E ele, quando percebe que vão subir para pegá-lo, ele se agita mais ainda e ameaça que só sairia de lá morto. Não é? Isso lembra aí um outro psicótico que causou tantos males ao Brasil, que dizia que só sairia morto, né? Do palácio. Bom, então, ele fica ali e ele começa a tirar a roupa, né? Que causa também um grande escândalo numa cidade pequena. Ele se despe, fica nu lá em cima. Isso aumenta a irritação, aumenta a loucura das pessoas. E aí vem um grande corte, né? Que eu acho que é importante chamar isso. Quando descobrem que ele não é o secretário de Finanças, quando o secretário de Finanças aparece, o verdadeiro, tenta fazer um discurso. Tal. Então, aí muda a atitude das pessoas. O diagnóstico que os médicos vinham dando, que era um diagnóstico mais ou menos acolhedor, mais ou menos leve, passa a ser um diagnóstico mais pesado. Ele já não era uma autoridade, ele já não era ninguém para aquelas pessoas. Ele era apenas um simples louco. Então, esse é o grande corte. E depois, o grande corte vai vir também quando há grandes manifestações populares, né? Chegam estudantes que começam a se identificar com o paciente, com a loucura dele. Então, isso mobiliza lá o secretário de Justiça. Agora, o outro grande corte, que eu acho que seria importante a gente até conversar, é o seguinte: de repente, alguma coisa muda e ele, que havia perdido a razão, ele recupera a razão rapidamente, a lucidez. Ele se vê nu, no alto de uma palmeira, com a multidão embaixo, e ele que não queria a aproximação de ninguém, ele começa a pedir socorro, como se ele tivesse descoberto ali os riscos que ele correria, que ele corria. Então, isso facilita um pouco, né, o acesso a ele. Então, ele é retirado, desce, e quando ele vem chegando, ele que vinha tranquilo, ele tem um momento de novo em que ele sai da razão e é levado para o hospital psiquiátrico. Esse paciente, esse caso, é um tipo de loucura, não é, que ele descreve, que a gente vai ver em outros contos, mas é uma loucura. Se nós quiséssemos usar uma abordagem pelo caminho da psiquiatria, pelo caminho da psicopatologia, configura um quadro clássico de mania. Não é? O que é a mania? A mania é um estado de grande excitação, que é um grande transtorno do humor, em que o paciente ele tem uma profunda liberação instintiva afetiva. A mania ela é fásica, ela dura um período e depois passa. E pode, ao longo da vida da pessoa, alternar com episódios de depressão, o que hoje se chama de transtorno bipolar e que antes se chamava de psicose maníaco-depressiva. A mania é uma figura da loucura muito antiga. Se nós quisermos estudar a loucura, as figuras da loucura, ela é talvez, juntamente com a histeria, são as duas figuras da loucura mais antigas já descritas. A mania, a melancolia e a histeria são descritas pelo Hipócrates no século V a.C. Dentro da teoria dele do humor, quer dizer, a saúde seria o equilíbrio entre os quatro humores e a doença seria a perturbação desse equilíbrio. Então, a mania, na visão hipocrática, seria produzida pelo excesso da bile amarela. Daí a gente usar a expressão atrabiliário para pessoas agressivas, pessoas que não respeitam as regras. A melancolia seria exatamente o predomínio da chamada bile negra, daí a palavra. E a histeria, o Hipócrates vai desde cedo, ainda que dentro da visão dele, tocar naquilo que a psicanálise mais tarde mostra como uma das causas da histeria, que seria a questão
da sexualidade. Ele usa a linguagem, ele achava que era algo que só acometia as mulheres e que estava ligado ao útero. Daí a palavra histeria, que vem de útero, que vem de matriz. E isso era comum na Grécia, que só as mulheres ficassem histéricas, coisas que depois disso se modificam, porque a sociedade ateniense era uma sociedade misógina, onde as mulheres não tinham um lugar, moravam num espaço separado da casa, chamada gineceu. Daí tudo que se relaciona à mulher tem esse radical, não é? Ginecologia. As mulheres não participavam da ágora, né? Elas eram retiradas quando havia uma guerra. E o amor preferido dos gregos, dos filósofos gregos, naquela ocasião, era o amor homossexual. Então, as mulheres estavam no segundo plano. Daí a Lisístrata, aquela personagem da literatura grega, ter promovido a primeira guerra, a primeira greve que se conhece na história do homem, a greve das mulheres de Atenas, que elas passam a se recusar a qualquer encontro com os maridos se aquelas regras não fossem mudadas. E, recentemente, o Chico Buarque conta essa história através de uma música dele chamada As Mulheres de Atenas. A mania, ela sempre foi vista como uma grande forma de loucura. Por quê? Porque a mania é a transgressão. O maníaco é aquele que não respeita os limites, é aquele que está sempre tensionando os limites. Ele não dorme, ele não se alimenta, ele tem aquelas grandes ideias, como esse personagem do Alto da Árvore, ideias de grandiosidade, sentem-se as pessoas mais importantes do mundo e chegando a grandes agitações. Então, a mania sempre foi vista como a transgressão. E esse personagem ele se encaixa exatamente dentro desse perfil. E a mania, ela também tem uma diferença com outras formas de loucura. Ela dura um tempo e ela passa, e o paciente retoma a sua vida. Ela vai recidivando. Naturalmente, que ele faz ele era médico, todo mundo sabe, o Maranhão Rosa, médico depois diplomata, né? Ele vai acompanhar aquele personagem que era um vaqueiro, Manuelzão, andando pelo sertão e anotando para escrever a sua obra. Depois ele vira diplomata e vai para Hamburgo, na Alemanha, né? Onde ele e a mulher dele, na época, vão emitir vistos, né? Para que as pessoas pudessem, para que os judeus que estavam perseguidos, ameaçados de morte, pudessem sair para o Brasil, né? Aliás, só um parênteses nessa história, vocês vão interrompendo, não sei se eu estou me perdendo, eu estou flutuando. Ele, em Paris, também tinha um embaixador que também liberava o visto, né? E eles não eram bem vistos pelo governo da época, no Estado Novo, o governo brasileiro tinha uma forte inspiração nazi-fascista, tinha uma forte admiração pelo regime nazista, tanto assim que ficou um pouco em cima do muro na hora de entrar na guerra. Depois, por pressões americanas, era o Souza Dantas, era até embaixador negro. Ele ia dar ele conseguia conceder o visto a um dos grandes filósofos, que era o Walter Benjamin, que, em última instância, resolveu que teria que vir, podia vir para o Brasil. Só que, no dia que ele vai assinar, ele foi deposto, ele foi demitido, exonerado pelo governo brasileiro e assume diplomata com inspirações nazifascistas e que nega o visto para ele, e ele foi, então, se matar lá na fronteira com a Espanha, né, quando fugia dos nazistas. Então, a mania é isso, é a transgressão, é essa loucura, é assim, que é teatral. Psicopatologia, nós observamos, já que vamos pegar por aí, observamos dois tipos de teatro psicopatológico. Um é o teatro dos histéricos, principalmente das histéricas. É um teatro em que ela faz uma representação inconsciente, não é, do seu drama. Ela torna concreto o seu drama existencial através de cenas que lembram a loucura. Parecem, às vezes, que estão alcoolizadas, simulam, apresentam quadros convulsivos que lembram a epilepsia e apresentam um quadro assim, meio sonambúlico, pseudopsicótico. A histeria, na sua grande apresentação,
ela representa o teatro clássico, o palco italiano, em que há uma separação nítida entre os artistas e a plateia. A Mania, que é o outro teatro, já é diferente, já lembra o teatro de arena, lembra o Oficina, por exemplo, do José Celso Martinez, em que os artistas e o público se misturam. Os artistas descem do palco e forçam o público, convidam o público a participar da encenação. Assim é o maníaco. O maníaco ele começa na sua agitação provocando o interlocutor, fazendo intervenções no meio, fazendo brincadeiras com as pessoas, com corte de cabelo, com o peso, com o bigode, fazendo jogos e chamando você para essa sarabanda, né? Para essa coisa que ele chama aqui, que eu acho que é o título do conto, né? Que é exatamente a darandina. Ele chama você para essa darandina, em que todos estão ali numa roda. E ele faz isso. Ele fica na palmeira e de lá ele vai, então, mexendo, falando frases, interagindo com o povo, que também, como no teatro de arena, acaba entrando. Chega um momento no conto que você não sabe mais quem representa e quem está representado ali. Ele termina, obviamente, indo para o hospital psiquiátrico. A mania, ela existe, né? Ela vem, ela atravessa toda a história, ela é muito mais ela é frequente tanto em homens quanto em mulheres. Ela tem hoje, do ponto de vista terapêutico, né, uma medicação que controla um pouco, que é o carbonato de lítio, que se usa, mas é uma doença fásica, tem uma história familiar. E tem a mania no sentido artístico, cultural, que é essa transgressão. Eu acho que ele aqui coloca muito bem esse quadro, né? Ainda que com uma linguagem assim, muito pesada, muito difícil de se ler. Eu achei esse conto extremamente pesado, né? A leitura dele é cansativa em relação a outros. Então, ele fecha, né, o quadro de uma loucura endêmica na sua obra. Os loucos vão perpassando a história, lá o orgulho, o recado do Moore, as mães, a mãe e a filha do Soroco, aquela viagem, né? A relação da loucura com a viagem, com o rio, com o trem, o outro agitado, tarantão, e esse personagem aqui. Mais uma vez, um personagem que não tem nome. Ele não dá nome a esse personagem. Em alguns contos, sim, mas nesse não. Nesse, quem tem nome são personagens que não são estão ali, também são importantes, né? O nome do médico, o professor que ele chama de D'Artagnan, né? Que lembra um pouco daqueles mosqueteiros, os assistentes têm nome, mas o personagem principal não tem. Ele se mostra pela loucura, e a loucura coletiva, uma loucura múltipla, e que termina com um anticlímax. Né? Ele tem o clímax, está lá no alto, quando todos esperam algo dramático, vem o anticlímax, que é a recuperação da lucidez. Ele sai da loucura, ele recupera a razão, não é? E desce, o que decepciona um pouco as pessoas, né? Porque quando ele recupera a razão, ele joga a desrazão para as pessoas. Né? É como se ele dissesse, agora a loucura de vocês. E aí sai e vai ser internado como ele queria para ficar protegido da loucura da humanidade. Bom, eu vou ficar por aqui, foram esses comentários, esses pontos que eu achei importantes, né, para nós conversarmos um pouco. Eu fico aí à disposição para as perguntas, principalmente para os comentários, para as críticas. Vamos lá. Professor, já começa aqui com o Evandro, que ele fez um comentário que eu achei interessante repassar, que ele fala assim, que no Google informa que Darandina é a Zápima, grande afã. Afã, aquilo que eu disse, né? Aquela sarabanda, é isso aqui, é porque quando ele dá esse título, ele, na verdade, ele passa a mensagem de que a loucura não é de um, a loucura é de todos ali.
E quem trabalhou? Eu trabalhei 25 anos em emergência psiquiátrica, emergência assim, pesada, de atendimentos domiciliares, numa ambulância enorme, com 2 socorristas, e eram grandes quadros, eram quadros assim. E o que a gente via? A gente via a participação da população. Quando você dava um passo atrás, você via que as pessoas estavam tão ensandecidas quanto o paciente. Então, era uma darandina, era essa grande confusão que se estabelece. Ou seja, a loucura ela é algo, não é, claro que não é infecciosa, mas ela é algo que contagia. Por que ela contagia? Porque ela é humana, ela é essencialmente humana. Só nós, enquanto seres vivos, enlouquecemos. Então, a loucura do outro me permite sentir que é a minha loucura. Então, por isso, e ele é perfeito nisso, eu achei. Aí o Fabrício Tessner também comentaram, né? Que a narrativa, Fabrício, a narrativa repleta de neologismos bem típicos de Guimarães Rosa, leitura densa. Isso. É isso mesmo. Muito, tem um momento que você tem que... É como se estivesse atravessando uma estrada, assim, um pouco enlameada. Você tem que acelerar para passar, porque está escorregadio. Então, ele usa ali os neologismos muito intensos. E é interessante que neologismo, onde é que ele aparece muito, já que nós estamos falando em psiquiatria, ele aparece muito no discurso do esquizofrênico. Não é? Inclusive, a loucura, a gente pode dizer, se você pegar um outro ângulo, a loucura o que é? Uma perturbação da função simbólica da linguagem. E no esquizofrênico fica muito, muito claro. E ele aqui, ele usa um pouquinho. Eu concordo plenamente. Bom, Agora, uma pergunta da Adriana. Professora, acho que já fiz uma pergunta em outras apresentações suas sobre mania. Queria saber qual a diferença de uma pessoa com mania, sei lá, de falar, quando estudo de uma mania, do tipo do personagem de Guimarães Rosa. No popular, fala-se sobre mania, mas não como psicose. Isso existe? Mania sem psicose? Eu não sei se eu dei a entonação correta. Mas deu para entender? Assim, a mania, esse termo, ele se tornou, ele é apropriado de várias formas. Por exemplo, fulano tem mania de ficar no cinema todos os dias da semana, costuma-se dizer, aquelas coisas do cotidiano, às vezes, que uma pessoa repete, aquilo ali é visto como mania. É uma apropriação de um termo que tem uma outra definição no campo da psicopatologia, mas não no campo da vida comum. Fulano é maníaco por futebol, por exemplo. Então, ele assiste futebol. É diferente da mania, a entidade, digamos, psicopatológica, que tem características muito próprias. Todos nós temos 1000 manias, não temos? Por exemplo, todos nós temos mania disso, mania. Né? Tem uma música que fala mania de amar, não sei se é do Vinícius de Moraes ou do Tom Jobim, não é? São manias, mas que não têm a ver com a doença, com o transtorno psicopatológico. A mania foi sempre vista como uma loucura grande, assim, total. Então, é isso aí. Respondida, dona Adriana? Não sei se eu respondi. Respondeu, já agradeceu aqui. Valeu, Adriana. O Nicolas pergunta. Sim. Aí ele já vai para outro canto. Vamos lá. O Raskolnikov seria um maníaco nesses termos? Lá do Crime e Castigo, né? Não, ele não seria maníaco. Que temos? Temos tipo patológico, não, que ele tem mais um componente obsessivo ali, compulsivo, uma preocupação com a dúvida. Não é? Ele é um assassino da dúvida, das dúvidas que ele tinha, da salvação, de como seria, não é? A gente tem aqui, nós já vimos não é uma mania, né? A mania é diferente. Aqui, esse negócio dessa dúvida, nós já conversamos aqui, lembra? Sobre uma escritora, muito boa escritora brasileira, chamada Maura Lopes Cansado, que tem um livro chamado O Hospício é Deus. Maura Lopes Cansado,
era uma pessoa muito complicada na vida dela, do ponto de vista até da estrutura da personalidade. Ela, um dia, ela sem porquê, assim, claramente, ela faz exatamente como Raskolnikov. Ela mata uma pessoa que ela não conhecia, que ela nunca tinha visto. Não sei onde ela estava internada, a moça tinha sido internada, ela vai e sufoca a moça. Agora, por que isso depois? O que ela diz assim? Eu acabei sendo médico dela já no final da vida dela. Ela diz o seguinte, aquilo ali é que ela tinha uma dúvida, como se sentia uma pessoa, como se sentia um homicida. Ela já havia experimentado 1000 outras sensações. Então, ela vai ali e passa. Isso implica, no caso, aí, um transtorno, né, da personalidade. Ela foi ali e matou. Quer dizer, para responder aquelas dúvidas que a acossavam. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Então, vamos lá. Ih, já chegaram duas. Professor, vamos jogar enquanto isso o desafio, né? Será que teremos fôlego para trabalhar um dia o crime e castigo? Hã? Teremos. Dá para Teremos? trabalhar. Nós trabalhamos. Qual foi o dele, né, do Dostoiévski? Foi Memórias do Subsolo. o Subsolo, que é pesadíssimo. Mas deu, foi bom. Né? Vamos pensar, vamos pensar. Vamos lá. A Bora. Débora tem uma pergunta. Boa Diga. noite, professor. O senhor falou sobre a caneta tinteiro que representaria Lago mais na história. Uma função simbólica e tal. A função simbólica da linguagem também foi utilizada pelo autor no objeto? O que o senhor acha? Eu acho que sim, né? Eu acho que ele coloca. Veja bem, é interessante como ele faz, né? O amanhã, em que tem um interno de medicina, ou ele é um aluno do 6º ano, ou ele era um residente, ele não especifica, mas era um interno, alguém que estava ali e que estava na hora do expediente, começando, estava esperando o jornal, o rapaz entregar o jornal. E assiste, quer dizer, uma figura bem vestida, isso é que chama atenção também, a ironia do autor, né? Bem vestida, ele, inclusive, mais tarde escreve os sapatos dele, também deve ter algum outro significado, que sai correndo e as pessoas atrás. E alguém diz, bateu uma carteira, né? Aí o menino, o jornaleiro, viu, não, ele pegou a caneta tinteiro, sobe na palmeira. A caneta tinteiro tem, né? Quem tem a caneta, dependendo da situação de vida, pode ter o poder, né? Para prender, para soltar. Né? Essa imagem da caneta, do poder. Né? A caneta, a gente pode fazer tantas coisas com ela, porque a gente pode escrever. Se não fala, escreve. Então, tem todo um significado, a meu ver, aí, que ele colocou, e bem no início, né? É o que detona, se você olhar, o que detona todas as cenas posteriores é o roubo da caneta. Isso chamou a minha atenção na leitura. Né? A linguagem, é importante isso, né? O humano, ele é da ordem, ele não é da ordem do biológico, ele não é da ordem da natureza. Nosso psiquismo, ele é da ordem da cultura. Como é que o homem se estrutura? A partir da linguagem. Fora da linguagem, o humano não está presente. Então, ele ali tem todo esse significado. Ele leva a caneta, né, com ele. Então, achei isso muito assim, interessante. Vamos lá. Respondido, dona Débora, mais algum questionamento? Enquanto isso, vou passar para a pergunta do Fabrício. E a dona Elizabeth não apareceu. Dona Débora já respondeu. Professor, é o máximo, muito obrigada. Ah, que nada. Diga. Ó, Fabrício. Só um minutinho. Essa, Sim. digamos assim, opacidade presente na narrativa, com uma linguagem até certo ponto hermética, de difícil acesso para leitor de Darandina, poderia ser uma estratégia do autor para caracterizar o seu personagem dentro de sua patologia? Provavelmente sim, né? Ele coloca o paciente, o personagem, primeiro num plano superior, no alto da palmeira, como se ele dizendo, como se o que ele dissesse as pessoas não estavam apreendendo. E aí ele usa toda essa tática realmente de como se velar um pouco para destacar a loucura do paciente. Tem um trecho já quase no final
que é o seguinte, que ele faz uma inversão, né? As autoridades, aí o personagem lá em cima comenta isso, estão olhando de baixo para cima. O poder está indo de baixo para cima, não está vindo de cima para baixo. Ele faz esse jogo também. Essa linguagem dele é muito característica, né? Se você for ler Grande Sertão Veredas, você tem que ter uma paciência muito grande, né? Uma curiosidade que eu sempre tive, de vontade de conversar com Kurt Mayer, não sei, um tradutor alemão, que traduziu toda a obra do Graciliano Ramos para o alemão. Imagina como deve ter sido o trabalho dele, esse hermetismo dele. Fabrício, tudo certo? Obrigado. E a Elizabeth, sim. Então, obrigado, professor. Elizabeth. De Petrolina. Ela mesma. Elizabeth, quer falar, não? Acho melhor você ler aí o que eu escrevi, depois a gente conversa. Isso. Combinado. Olha só, a Elizabeth diz o seguinte: apesar de certa dificuldade na leitura desse conto, pela linguagem, ele funciona como uma farsa humorística, pois eu ri muito, imaginando a cena, os cenários, os tipos protagonistas, uma paródia da realidade, um humor levado ao extremo justificado pela mania. E ela continua. Há um simbolismo extremado, um macaco humano empoleirado numa palmeira real. Politicamente, é mostrar que loucos são os outros. Aliás, o senhor falou isso. Exatamente. E é verdade isso. É muito interessante, mesmo a maneira como ele aborda. Ele cria dificuldades no discurso para que a gente possa ir desvendando. É como se nós fôssemos pegando uma cebola e tirando abrindo a cebola de fora para dentro. E é uma cena que ele descreve bem, assim, e quem não viveu ainda só no plano literário, né, tem uma visão. Por exemplo, eu, durante 25 anos, eu saía toda semana na ambulância para rodar. Eu conheço o Rio, a cidade do Rio de Janeiro inteira. Eram grandes urgências. E a gente vivia cenas assim, que depois a gente ficava assustado na hora, depois a gente revia. Vou contar uma pequena história. Uma tarde, um calor intenso, nós saímos, né? A ambulância, o posto ficava ali na Praça Mauá. Não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro. A Praça Mauá é onde tem o cais e é no centro. E nós atendíamos do Leblon, que é na Zona Sul, até Santa Cruz, que é um ponto extremo. Muito bem. E tem aquela Avenida Brasil, que parecia um rio ali, que a gente seguia por ela. Então, uma tarde, um calor intenso, nós fomos chamados para atender um chamado. Isso aí dava, se ele trabalhasse na ambulância, talvez ele escrevesse um conto desse. A gente sai para atender num subúrbio chamado Irajá. Irajá é um subúrbio distante do centro, que fica na entrada da Via Dutra. Chegamos lá, era um conjunto de casas, terras. Quando a ambulância vai encostando, a nossa ambulância chamava a atenção, porque lembra aquele trem do Soroco e sua mãe. Uma ambulância, um chassi de caminhão que tinha grade nas laterais, muitas lâmpadas em cima. Né? Hoje a gente sente até vergonha como é que eu andei naquilo ano. Era o que a gente tinha que fazer. Aí, quando nós vamos entrando, assim, paramos na casa, tinha um número, sai um homem, jovem ainda, né? Afrodescendente, de bermuda, sem camisa, assim, assustado, e nós vimos logo que ele era o paciente. Estava lá o nome, chamamos pelo nome, o que ele fez? Ele entra na casa do vizinho, que estava em obras, construindo alguma coisa, assim, uma laje, tinha tijolo e tal, e ele sobe, ele entra ali, sobe, e fica lá em cima, na laje, né? E começa a jogar tijolo em cima da gente. Nós tivemos que recuar, e naquela época, quando havia assim, uma grande emergência, a gente fazia como os personagens aí, chamávamos o bombeiro, o grupo de busca e salvamento. Eles vinham, não sei como é em outras cidades, mas aqui vinha o carro do comando e vinha aquele carro grande atrás, que tinha um barquinho, muito bem. Aí o bombeiro, cada vez que nós tentávamos chegar, ele jogava a pedra. Aí o bombeiro chega, o oficial veio falar: doutor, o que o senhor quer? Como é que a gente pode ajudar? Meu medo era que ele caísse ou então pulasse
e fosse sair pela dutra. Não, vê se a gente faz aqui com calma, né? Um cerco e tal. Aí o bombeiro chama o corneteiro e dá aquele toque que eles davam, não sei hoje, o toque para entrar em ação. Diz que o corneteiro começa a tocar, o paciente lá em cima fica em posição de sentido e bate continência. Ficou, aí o tenente me diz assim, doutor, e agora? Continua tocando a corneta. E aí ele veio marchando, se apresentou ao oficial. Ele tinha adoecido, ele era um esquizofrênico, catatônico, tinha diversas internações. Ele antes tinha quebrado a casa inteira, né? Quebrou o braço de um dos irmãos, e ele tinha adoecido, ele queria ser militar, quando ele servia no setor de paraquedistas. Então, ele tinha aquela identificação. Ele veio descendo, se apresentou, e aí nós medicamos. E, para evitar, ele não queria entrar na ambulância. Então, ele foi levado para o hospital no carro dos bombeiros, colocaram um chapéu nele e tal. Então, o mais hilariante é que juntou, juntou muita gente diante de uma cena insólita para quem estava ali, né? E eles ficavam, conheciam ele, aplaudiam muito bem. Aí os bombeiros saíram e saem sempre em formação, né? Tocando a sirene, e perguntaram se nós queríamos sair juntos, mas eu ia fazer outro atendimento, agradeci, fiquei preenchendo muito bem. Aí os bombeiros saíram aplaudidos pela multidão, né? Eles chegaram ali, nós estávamos ali há um tempão, e quando nós fomos sair com a sirene ligada, as pessoas na rua, assim, na frente, batendo na lataria e vaiando a gente, não é? Vaiando. E o motorista parou e perguntou, mas por quê? E uma moça falou, vocês chegaram aqui, a gente paga a Previdência, vocês chegam aqui e ficam 40 minutos, os bombeiros em 5 minutos resolveram o problema. Então, uma loucura coletiva, né? Uma daridana aí, uma coisa que a gente vive. Então, quem lê o conto, ele é muito interessante, é uma experiência literária rica, mas que reproduz o que às vezes acontecia no dia a dia. Neis. Eu respondi a pergunta, né? Ou se eu cansei de vocês Oi, Benito, pode perguntar. Espera, Posso só o professor perguntar? concluir, só um minutinho. O professor Não, perdão, eu pensei que tivesse concluído, perdão. Não, eu já tinha concluído, não sei se eu cansei vocês com essa historinha, né? Não, professor, inclusive, só um parênteses antes do Benito comentar. Tanto a Fernanda quanto a Débora já estão dizendo, né? Adoro as histórias do professor Pavão, eu amo quando o professor conta suas histórias. Eu qualquer dia vou escrever essas historinhas, que são muitas. Nossa, precisa, eu acho que a gente entende melhor quando o senhor conta as histórias, né? Faz essa ponte. Benito, com você, meu querido. Diga. Não, rapidamente, professor Pavão, tudo bem, professor? É o seguinte, realmente esse conto é muito difícil de ler. Quer dizer, aliás, outra coisa, é muito difícil de ler, não exatamente, aí eu não sei se eu concordo tanto com quem acho que alguém já disse aí, mas a dificuldade, o hermetismo está relacionado à própria loucura. Eu acho que não, é esse próprio jogo de linguagem, é porque esse conto da Arandina talvez seja o conto mais extenso de primeiras histórias. Sim. Quer dizer, e quanto mais extenso é o conto, mais palavras, mais neologismos. Há contos aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, substância. Sim. Também é uma dificuldade ler esse conto. Quer dizer, eu não vejo aí a relação, que a dificuldade da escrita, para mim, quer dizer, eu acho que não é uma relação clara, inequívoca, entre a dificuldade da escrita e o tema da loucura, porque eu acho que essa é a linguagem do Guimarães Rosa, é a linguagem dele, né? A gente vê, o Tutameia, por exemplo, é muito pior do que isso. Tutameia, um outro livro, do Tutameia é quase que impossível, a leitura é dificílima de Tutameia. Não sei se você conhece alguns pontos de Tutameia. Isso. Então, eu queria justamente isso. Eu queria fazer esse jogo de palavras é muito complicado, né? Então, isso dá um trabalho enorme. Sim, um trabalho enorme que ele impõe aos... Que ele impõe ao leitor, né? Ao leitor, puxa vida. Um conto como esse de Seca, exatamente. ele fica bonito.
Não, exatamente. O prazer que a gente tem é que depois que a gente começa... É porque ele faz muitas citações, ele faz um jogo de trocadilhos. Por exemplo, ele faz menção, nesse conto, por exemplo, ele faz menção a Terêncio em relação àquela coisa do humano. Né? Terêncio tem uma expressão, nada do que é humano me é estranho, não é isso? De Terêncio, não é isso? Então, faz essas referências que ele faz a Terêncio, Empédocles. Empédocles aparece ali. Aparece nesse conto. Então, a dificuldade está nisso. Então, você tem que ler esse conto, você leva um tempo enorme. E esse conto, como disse, é o conto mais extenso do livro. Quer dizer, quanto mais o tamanho, mais palavras complicadas que a gente encontra. Ele tem... Professor Paulo, não, diga. Tem que interromper. Tem um livro que não sei se eu vou ajudar ou não. Vai. Que é uma espécie de dicionário das palavras inventadas pelo Guimarães Rosa. É o Léxico, chama-se um livro grosso, muito grosso, de Nilce Santana Dias, o Léxico de Guimarães Rosa. Se puderem comprar, eu acho que seria interessante. Dá muita explicação sobre a formação de palavras. Agora, tem um livrinho, tem um autor, não um filósofo, crítico literário, um cara muito bom, um cara do Pará, o Benedito Nunes. Benedito Nunes, sim. Ele tem um livro muito interessante, onde ele analisa essa leitura, essa linguagem, um livro chamado A Rosa, o que é de Rosa. É muito interessante. Agora, falando em louco, na obra dele, que existe, você vai encontrar mais aonde? Corpo de Baile, que depois ele vai, numa outra edição, ele separa, não é? Primeiras Histórias e Tutameia. Se você fizer uma leitura rápida do Tutameia, a primeira vez que eu li assim, me lembrou um trabalho que eu tentei ler, mas eu não consegui, não é? Ler um trabalho do Joyce, Finnegan's, Contos de Finnegan, uma coisa assim, que é um jogo de palavras, de desmonte das palavras. E ele lembra, tu também ele mexe muito com isso. Né? Você vai, depois você tem o prazer. Duas imagens, eu acho, desse conto que são interessantes, que dizem muito. Uma é a caneta, a meu ver. E a outra, quando termina o conto, o que ele descreve? Assim, no finalzinho, você lembra? No final do conto. Esse final do conto, professor Paulo, a impressão que eu fico Sim. é que uma outra pessoa, que é o Adalgiso, Sim. começa, que é o interno, né? Esse conto é um narrador em primeira pessoa, que é um interno lá do hospital, e amigo do Adalgiso, que também é interno. E parece que esse Adalgiso, ao final, ele desconfia de que o Adalgiso também foi acometido ou vai ser acometido, sei lá, fica essa coisa no ar, né? Fica essa coisa no ar no final. Ele fala aqui, ó, tem lá no parágrafo, diz assim, vivera-se o dia, só restava imudada, irreal a palmeira. Ou seja, palmeira ficou, tudo aquilo passou, né? E no final, o personagem foi para a cidade, né? O interno, comer camarões. Isso. O que significa isso? Foi para a cidade comer camarões. Fica suspeita aqui, pessoal. Deixa eu ler o parágrafo. Apenas nada disse o Adalgiso, que sem aparente algum motivo, agora e sempre súbito, assustava-nos. Ajuizado, correto, circunspecto demais e terrível. Ele não em si insatisfatório, visto que no sonho geral permanecera insolúvel. Dava-me um frio animal, retrospectado. Disse nada, ou talvez disse na pauta e estudo. E foi para a cidade comer camarões. Mano, ele se afasta. Ele foi para a cidade comer. O que significa isso? Foi para a cidade comer camarões. Mas fica suspeita que ele também fez um episódiozinho ali de transgressão, né? Aquilo que ele não elaborou, ele saiu. E a imagem da palmeira ali. A palmeira é a única coisa mais orgânica, mais sadia da palmeira. Se é que a gente pode dizer que uma árvore é sadia, né?
Muito interessante aí, muito bons os seus comentários, é isso mesmo. Vamos lá. Valeu, Benito. Olha só, tem uma questão da Ângela. Vamos Professor, lá. chamou minha atenção o fato de alguém perguntar se havia avisado a família do rapaz em crise. Vem a resposta: não. E melhor, nada. Família veste vencilha. O louco é um ser solitário, embora extremamente humano. Gostaria que o professor comentasse. É a loucura, o louco, o paciente, ele vive o mundo dele. Se nós tomarmos como loucura os grandes delirantes, por exemplo, o esquizofrênico. A loucura, embora seja uma condição da pessoa, ela é uma condição grupal. Quando nós olhamos, por exemplo, nós tratamos o esquizofrênico, nós vamos ver que a família do esquizofrênico está ali. Ela não é causa nem consequência, ela é parte do processo. Não quer dizer que os pais estão esquizofrênicos, mas eles partem do processo. Agora, o louco ele não compartilha a sua loucura com o outro. Delirante, o delírio é uma experiência, não importa a sua origem, solitária, é daquela pessoa. Aliás, uma coisa que eu aprendi nesses anos todos, que um paciente psicótico não suporta e não quer é que você enlouqueça com ele, enlouqueça junto. Isso aí a gente aprende muito nas relações transferenciais. A família faz parte do processo, né? Ali, qual era o sentido de não chamar a família? Quando, às vezes, numa emergência, se alguém chega mais próximo, conhecido, sempre ajuda, não é? Sempre ajuda. É que nem quando há um sequestro. Quando chega a mãe, o pai, alguém do sequestrador, sempre o diálogo melhora, não é? Ali, eles acham que é uma tentativa de proteger, não é? Talvez a própria família. Não colocar, mas essa questão de chamar a família ali também coloca uma outra questão. Eles estavam partindo de uma premissa que não era verdadeira, que era uma falsa imagem de que ele seria o secretário de finanças da cidade, né? Ele seria o secretário de finanças, ele era um homem importante. Então, na verdade, quando eles dizem, não chamam família, talvez naquele sentido de poupar, isso acontece, né? Poupar as figuras ali de poder, quer dizer, evitar um escândalo. Depois tem uma mudança radical quando eles descobrem que ele não era o secretário de finanças. Aí o texto, eu não me lembro, agora diz, ele não era nada, não tinha nome, quer dizer. Então, aí os cuidados cessam um pouco dentro da história. Isso é que eu vi aí. Agora, a família é parte do processo, ela está envolvida. Tanto assim, que o que a gente observa hoje, quando, por exemplo, tomando como modelo as doenças mentais, o prognóstico melhora em função da estrutura familiar do paciente. Quando a família é muito desestruturada, o prognóstico é ruim. As pessoas que vivem sozinhas, por exemplo, que não têm parentes, viúvos, solteirões, adoecem muito, né? E não é por acaso que eles fazem parte do cortejo lá de suicídio. A gente observa também, quando a gente trata o esquizofrênico, quando se trata paciente com psicoterapia, que é um instrumento fundamental do tratamento, que define a boa ou má evolução, é essa relação. O remédio entra para permitir isso, diminuindo a ansiedade, o sofrimento. Quando o psicótico ele é tratado com psicoterapia, com a medicação adequada e com o acompanhamento familiar, as recaídas tornam-se muito poucas. Agora, quando você trata só com remédio ou só com a psicoterapia e não trata a família, as recidivas aumentam, mostrando que, embora a doença seja a loucura, seja vivida por um, ela reflete uma situação grupal, sempre. Bom, vamos lá. Não sei se respondi também. Próximo. Mais alguém? Ângela, tudo certo? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta?
Está todo mundo refletindo sobre o que o senhor falou. Olha o gatinho ali. Elizabeth, queria comentar mais sobre aquele que você tinha escrito? Estou ali. Então, não, acho que está muito bom. Acho que a discussão amplia, né, a nossa maneira de ver o conto, de estudar Guimarães. É muito complicado, realmente, assim, temos essa invenção, a escrita inventiva dele, mas esses pingos que o professor Pavão dá abrem muito, né? Fazem muita gente refletir. É muito bom, realmente. Acho que está bom. Agradeço. Muito bom. Obrigadão, Elizabeth. Então, gente, ficamos por aqui, professor. Acho que todo mundo ficou meio cansado depois da leitura do conto, né? O conto ele é pesado, ele não é de fácil trânsito, não. Eu tive que conversar lá usando um artifício, né, de comparar a obra do Salgado com a obra do Guimarães Rosa, embora eu acho que há uma confluência muito grande entre elas. E fica o convite, então, né? Fica a sugestão para quem está no Rio, né? Está no Museu do Amanhã, né, professor? Amanhã. Eu não sei se a exposição já acabou, mas ela estava muito interessante, as imagens, né? E aí você pega a natureza no Guimarães Rosa também, ela se mostra ali com esse impacto quase que visual. Eu achei muito bom. Ai, que bom. Muito interessante fazer essas relações. Então, gente, agradeço muito a presença, professor, muito, né, desse desafio. Oi? Espero não ter frustrado vocês com essa aula, com essa conversa, que não é aula. Ai, professor, até parece. A gente estava todo mundo com saudade do senhor, tenho certeza. Março, então, estaremos aqui. Março estaremos aqui com o Machado, né? O enfermeiro do Machado. Também no dia 3 de março, às 18h30. Aí, gente, quem puder, já manda sugestões, né, professor, para nos ajudar a montar o próximo módulo. Está junto. Com certeza. E vários desses textos que nós lemos, né, são sugestões, né? São, exatamente. O enfermeiro, se eu não me engano, é do Benito, inclusive. Vocês falem com ele, tá, gente? Okay. Maravilhoso. Nosso machadiano por excelência. Aqui. É um conto muito bom. Muito bom. Então, gente... Bom, vamos aproveitar aí o fim de semana. Sim, vamos aproveitar. Bom, então, gente, tchau, tchau. Obrigada de novo pela presença e até março. Qualquer coisa, é só me escrever. Estaremos aí, aqui.